Damos cordiais boas-vindas para mais um estudo da série Princípios de Fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Temperança ou reforma de saúde é o maravilhoso tema que iremos considerar. A temperança cristã está relacionada com todas as facetas de nossa vida aqui na Terra. Reconhece a relação íntima entre os aspectos espirituais, mentais, físicos, morais e sociais de nosso ser. A condição do corpo afeta a mente, e a condição da mente afeta não somente o corpo, mas também o relacionamento social para com o nosso semelhante e espiritual para com Deus. A verdadeira temperança pode ser definida como dispensar inteiramente tudo que seja prejudicial e fazer uso judicioso do que é saudável. O princípio geral sobre temperança em todas as coisas foi esboçada na palavra de Deus pelos apóstolos Paulo e Pedro, em 1 Coríntios 10, 31, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 6. Consideremos as lições dadas pelos atletas gregos. Referindo-se a essas corridas como uma figura da milícia cristã, Paulo deu ênfase à preparação necessária para o sucesso dos contendores na maratona, a disciplina preliminar, o regime de abstenção alimentar, a necessidade de temperança em todas as coisas. E todo aquele que luta, declarou Paulo, de tudo se abstém. 1 Coríntios 9, 25. Os corredores punham de lado toda a condescendência que tendesse a diminuir-lhes as faculdades físicas e, mediante a severa e contínua disciplina, treinavam os músculos para se tornarem fortes e resistentes, para que, ao chegar o dia da competição, pudessem exigir de suas forças o máximo de rendimento. Eles o fazem, declara, para alcançar uma coroa corruptível. 1 Coríntios 9, 25. Para alcançar um prêmio perecível, os corredores gregos não fugiam a qualquer esforço ou disciplina. Nós estamos lutando por um prêmio infinitamente mais valioso, a própria coroa da vida eterna. Quão mais cuidadosa deveria ser nossa luta e quão maior nossa disposição para o sacrifício e renúncia. De acordo com o Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos 311 e 312. Vamos considerar a reforma de saúde sob a perspectiva bíblica. Como a mente sã é desenvolvida em grande escala em um corpo são, a reforma de saúde tem o seu lugar no plano da salvação, como está declarado em 3 João 2 e 1 Tessalonicenses 5, 23. A palavra de Deus nos pede que tenhamos cuidado não apenas de nossa alma, mas também de nosso corpo, como declara Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Os princípios gerais sobre comer e beber e sobre tudo que possa afetar a saúde física, mental ou espiritual estão esboçados na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Como parte da mensagem do terceiro anjo, a reforma de saúde está tão intimamente conectada a ela quanto a mão direita está ao corpo. A reforma de saúde é equiparada ao uso moderado das coisas boas. A temperança verdadeira requer abstinência completa de tudo que seja prejudicial ao organismo, como alimentos cárneos, peixe, gordura animal, substâncias químicas nocivas adicionadas aos alimentos, como glutamato monossódico, bebidas alcoólicas, chá preto, café, bebidas cafeinadas, tabaco, narcóticos e etc. Já que a lista mais extensa ainda estaria incompleta, damos alguns exemplos
centenas de produtos novos são lançados no mercado ano após ano. Portanto, cada pessoa deve descobrir por si mesma quais devem ser rejeitados. Se já houve tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade, esse tempo é agora. Não devemos pôr carne diante de nossos filhos. Sua influência estimula e fortalece as mais baixas paixões, tendo a tendência de amortecer as faculdades morais. Cereais e frutas preparados sem gordura e no estado mais natural possível devem ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu. Quanto menos estimulante o regime, tanto mais facilmente podem as paixões ser dominadas. A satisfação do paladar não deve ser considerada sem levar em conta a saúde física, intelectual ou moral. Deus declara, por meio de sua palavra, que não devemos dar carne aos nossos filhos. As frutas e verduras devem ser preparadas da maneira mais natural e simples possível. O alimento cárneo estimula as baixas paixões. Dominando o paladar, será mais fácil dominar as paixões. Devemos priorizar a saúde física, intelectual e moral, e não o apetite. A reforma de saúde é um dos ramos da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela está tão estreitamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo quanto a mão o está com o corpo. A lei dos 10 mandamentos tem sido considerada levianamente pelo homem. Todavia, o Senhor não irá punir os transgressores dessa lei sem primeiro enviar-lhes uma mensagem de advertência. Os homens e as mulheres não podem violar as leis naturais ao serem indulgentes para com o apetite depravado e paixões licenciosas sem violarem a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que a luz da reforma de saúde brilhe sobre nós, para que possamos compreender a pecaminosidade da transgressão das leis que ele estabeleceu em nosso próprio ser. Neste texto, destacaremos 3 pontos. Primeiro, a reforma de saúde deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Segundo, ela está tão estreitamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo quanto a mão está com o corpo. Terceiro, a violação das leis da saúde também se constitui transgressão da lei de Deus. Consideremos agora a relação que existe entre a lei de Deus e a temperança. Nos 10 mandamentos, Deus anunciou as leis de seu reino. Qualquer violação das leis da natureza é violação da lei de Deus. As leis que governam a natureza física são tão divinas em sua origem e caráter quanto a lei dos 10 mandamentos. O homem foi feito de maneira tremenda e maravilhosa, pois Jeová inscreveu sua lei com sua própria mão poderosa em toda parte do corpo humano. Violar as leis de nosso ser é tão pecado quanto transgredir um dos 10 mandamentos, pois não podemos fazer um nem outro sem violar a lei de Deus. Nestas passagens, Deus nos apresenta de forma clara que a transgressão das leis da natureza é transgressão da lei de Deus, que Deus escreveu sua lei em nosso corpo, que a transgressão destas leis é pecado, tanto quanto a transgressão dos 10 mandamentos, e que o descuido nesse sentido é também transgressão da lei. A temperança cristã envolve todo o estilo de vida e bem-estar. Sobre isso, recomendamos a leitura dos seguintes livros: A Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre Regime Alimentar e Temperança. Consideremos agora a orientação da Palavra de Deus sobre o comer carne nos últimos dias. Apesar de o uso da carne de animais limpos haver sido permitida nos dias dos patriarcas
e tolerada nos dias dos apóstolos, é propósito do Evangelho restaurar todas as coisas, inclusive a dieta original edênica, como podemos comprovar em Mateus, capítulo 17, versículo 11, e Atos, capítulo 3, versículo 21. Assim como o Senhor quis que o seu povo abandonasse o uso de alimentos cárneos antes de entrarem na terra de Canaã, Ele agora requer de nós que descartemos todo o alimento cárneo no tempo do fim, como parte de nossa preparação para a vinda de Cristo e para a Canaã celestial, como podemos comprovar com as seguintes referências bíblicas: Salmo 78, 18, 27, 30 e 31, e 1 Coríntios capítulo 10, 5 e 6, Apocalipse capítulo 3, 7 e 8, e Isaías 22, 12 a 14. Essas referências têm aplicação especial durante o dia antitípico da expiação, iniciado em 1844. As instruções vinda do espírito de profecia sobre comer carne nestes últimos dias estão em harmonia com a Bíblia. O comer carne será finalmente abandonado. A carne de animais não mais constituirá parte de nosso regime, e olharemos com desagrado para um açougue. É para o bem deles próprios que o Senhor aconselha a igreja remanescente a rejeitar o uso de alimentos cárneos, chá, café e outros alimentos nocivos. Há quantidade de outras coisas de que nos podemos alimentar, as quais são benéficas e boas. Agora, quando a volta de Cristo está tão próxima, cremos que chegamos ao tempo em que os que estão resolvidos a fazer com Deus um concerto com sacrifício não hão de continuar a satisfazer o seu apetite com alimentos que sabem ser prejudiciais à saúde. Portanto, os que estão meio convertidos e que ainda desejam comer carne não podem se unir com o povo remanescente de Deus. Para nós, é evidente que chegou o tempo para a dieta mais estrita. No princípio do mundo, antes da entrada do pecado, Deus estabeleceu o regime ideal para o gênero humano. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Gênesis 1, 29. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Consideremos agora como devemos nos prevenir contra as doenças usando os agentes da natureza. Somos propriedades de Deus pela criação, de acordo com Gênesis capítulo 1, 27 e 2, versículo 7, e pela redenção, como declara o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Do pó o homem foi feito à imagem de Deus. Esse mecanismo consiste em 3 componentes: corpo, alma e espírito, governados por leis naturais específicas. É plano de Deus santificá-los e preservá-los inculpáveis. Toda pessoa precisa ter conhecimento do cuidado próprio do corpo, que é o templo de Deus. Vida e saúde são dons de Deus a nós concedidos. Quando o corpo é abusado, o resultado é a doença. Nesse caso, a causa deve ser descoberta, o ambiente prejudicial mudado e hábitos errôneos corrigidos. Então, a natureza será auxiliada a fim de eliminar as toxinas e estabelecer o equilíbrio orgânico. No prevenir e curar as doenças, o melhor método é usar remédios naturais providos por Deus, como dieta, higiene, ar puro
luz solar, abstinência, repouso, exercícios físicos, água, ervas, argila e confiança no poder divino, como declara o Espírito de Profecia no livro Ciência do Bom Viver, página 127. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Há muitos os aflitos que foram curados, disse Cristo: não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Assim ensinou que a doença é o resultado da violação das leis de Deus, tanto naturais como espirituais. Não existiria no mundo a grande miséria que há se tão somente os homens vivessem em harmonia com o plano do Criador. Muitos se poderiam se restabelecer sem uma gota de remédio, caso vivessem segundo as leis da saúde. As drogas raramente são necessárias. A principal razão porque o Senhor nos enviou luz sobre os princípios da reforma de saúde é que desde 1844 temos vivido no dia antitípico da expiação, conforme Daniel 8,14, quando nosso corpo deve ser apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como declarou o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Visto que Deus tem em vista a saúde do ser humano como um todo, qualquer artigo que tenha efeito adverso sobre a saúde é claramente proibido pela palavra de Deus. Por exemplo, algo que restrinja a livre respiração, que cause curvatura da espinha ou qualquer deformidade do corpo, como saltos altos, altamente prejudicial à saúde da mulher, ou substâncias químicas aplicadas no corpo, como usadas para atingir o cabelo e etc. Deus, na sua providência, nos tem dado luz sobre a reforma de saúde para que possamos compreendê-la em todas as suas implicações, seguir a luz que ela apresenta e, por relacionar-nos corretamente com a vida, ter saúde para que possamos glorificar a Deus e ser uma bênção para outros. Muitos parecem pensar que têm direito de tratar o corpo como lhes agrada, porém se esquecem de que o corpo não é deles mesmos. O Criador que os formou tem reivindicações sobre eles, das quais não podem livrar-se levianamente. Toda transgressão das leis de nosso ser é transgressão da lei de Deus na prática. É pecado à vista do céu. O Criador soube como formar o corpo humano. Não precisou consultar os modistas para observar suas ideias de beleza. Deus, que criou tudo o que é amável e glorioso na natureza, compreendeu como fazer bela e sadia a forma humana. Os retoques modernos sobre seu plano insultam o Criador, deformam o que ele fez perfeito. Por esta mensagem, concluímos que o propósito da reforma de saúde é restaurar nosso bem-estar espiritual, físico, mental, moral e social e conduzir-nos de volta à dieta original. Também ensina-nos a usar os métodos naturais na restauração de nossa saúde e preparar-nos para a segunda vinda de Cristo. Que o Senhor nos dê a sua graça para que aceitemos essa maravilhosa provisão divina para a sua igreja remanescente. Concluímos essa preciosa mensagem com a saudação apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir.
santidade devida ter. Faze-me firme, ó Cristo Jesus, sempre ao teu lado, sempre em tua luz. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre